Você sabia que existe um lugar nos Estados Unidos tão grande que, sozinho, é maior do que muitos países inteiros, e tão selvagem que mais da metade dele continua intocada pelo homem? Bem-vindo ao Alasca, terra de glaciares gigantes, ursos pardos, vulcões ativos e noites em que o céu explode em luzes coloridas por causa da aurora boreal. Hoje, vamos explorar o fundo dessa última fronteira americana, onde a natureza manda e o ser humano apenas se adapta. E olha, se você pensa em viajar um dia para um lugar que parece saído de um filme de aventura, esse conteúdo vai te mostrar não só o que ver, mas porque o Alasca é um dos destinos mais fascinantes do planeta. E tem mais. Em 2025, esse território gelado virou o centro das atenções da geopolítica mundial. Sim, foi palco de uma reunião entre Trump e Putin. Será que esse estado esquecido no canto do mapa está prestes a ganhar um novo papel no universo das relações internacionais? Fique comigo até o fim, porque vamos mapear cada detalhe, da geografia à cultura, do turismo aos desastres naturais, e você vai sair daqui sabendo mais sobre o Alasca do que 99% das pessoas que já ouviram falar dele. Geografia. Imagina um estado tão grande que, se fosse um país, estaria entre os 20 maiores do mundo? Pois é, o Alasca tem mais de 1,7 milhão de quilômetros quadrados. Isso torna maior que Texas, Califórnia e Montana juntos. É um monstruoso geográfico escondido no topo do mundo. Localizado no extremo noroeste da América do Norte, ele é separado do resto dos Estados Unidos por nada menos que 500 milhas de território canadense. Por isso, se você for de carro de Nova York até Anchorage, vai precisar passar pelo Canadá. E atenção, o Alasca é o único estado americano que é mais ao norte, mais ao oeste, e até mais ao leste, graças às Ilhas Aleutas, que cruzam o meridiano 180 graus e ambos no hemisfério oriental. Sim, ele está em 3 hemisférios ao mesmo tempo. Maluco, né? A capital é Juneau, mas calma, você provavelmente nunca vai chegar lá de carro. Porque não tem estrada ligando Juneau ao resto do país. Só dá para chegar por avião ou barco. Já Anchorage, a maior cidade, concentra quase metade da população do estado, e é o verdadeiro coração logístico do Alasca. Quanto ao idioma, o inglês domina, mas o nome Alasca vem do termo Aleut Alaksak, que significa terra principal ou o lugar onde o mar se encontra com a terra. E isso faz todo sentido quando você vê suas costas recortadas, com mais de 54% da linha costeira total dos Estados Unidos concentradas aqui. É como se o Alasca fosse o guarda-costas gelado da América. Geologia. O Alasca não é apenas um pedaço congelado no topo do mundo. Ele está vivo. Geologicamente falando, é um dos lugares mais ativos do planeta. Por quê? Porque faz parte do temido Círculo de Fogo do Pacífico, uma faixa de falhas tectônicas que envolve o oceano e é responsável por 90% dos terremotos e 75% das vulcões do mundo. Aqui, placas tectônicas colidem feitas com carros em uma estrada de gelo. A placa do Pacífico desliza sob a placa norte-americana, gerando terremotos profundos, vulcões explosivos e até mudanças no formato do próprio solo. E olha, não estou falando de risco teórico. O Alasca tem mais de 130 vulcões ativos ou potenciais ativos, mais do que qualquer outro estado dos Estados Unidos. Alguns, como o Monte Reduto e o Pavlov, entram em erupção a cada poucos anos. Mas a geologia do Alasca vai além do fogo. Tem também o permafrost, uma camada de solo congelado que pode ter metros de profundidade e cobre boa parte do norte do estado. Só que agora, com o aquecimento global, esse permafrost está derretendo, e isso é sério. Em 2021, a penetração em Prairie Rocks, dentro do Parque Nacional Denali, forçou o fechamento de uma estrada inteira, e tudo por causa do solo terrível, resultado direto do degelo. Ou seja, o Alasca não é só moldado por geleiras e montanhas. Ele é um laboratório natural de forças extremas, onde gelo, fogo e tempo se encontram para esculpir um território que muda a cada ano. E se você acha que é só paisagem, espere até ver como isso afeta a vida de quem mora aqui, inclusive na infraestrutura e no dia a dia. Biodiversidade. Pense num lugar onde ursos pardos pescam salmão em rios gelados, alces caminham entre tundras árticas, e baleias jubartes saltam no oceano como se estivessem dançando. Pois é, o Alasca é um dos últimos refúgios do planeta onde a natureza ainda respira sem barreiras artificiais. São mais de 90 espécies de mamíferos que vivem em harmonia com o ambiente, incluindo lobos, caribus, raposas do Ártico e até ursos polares nas regiões mais ao norte. É uma avifauna. Mais de 400 espécies de aves, como a icônica águia careca,
que você vê pousada em árvores como se fosse dona do pedaço. Aqui, não tem passeio de trilha sem ver algo selvagem, e isso não é exagero, é rotina. Agora vamos falar de florestas. No Sudeste, a Floresta Nacional Tonga se espalha por mais de 6,7 milhões de hectares, a maior floresta temperada contínua do mundo. Cheia de cedros, abetos e musgos, ela parece saída de um conto nórdico. Já no norte, a tundra domina, um manto de musgos, líquens e flores árticas que brotam em apenas 60 dias por ano, mas com uma beleza tão intensa que vale toda a espera. E o mais incrível, mais da metade das terras protegidas pelos Estados Unidos estão no Alasca, parques nacionais, refúgios de vida selvagem, reservas indígenas. É como se o estado inteiro fosse um santuário natural, onde o ser humano é só um visitante. E isso nos leva a uma pergunta: como o clima extremo molda essa vida toda? Pois é, vamos mergulhar agora no clima do Alasca, onde o sol alguns por meses, e depois volta com tudo. No Alasca, o clima não só muda com as estações, ele explode os limites da realidade. Aqui, você pode passar por invernos com temperaturas de menos 50 graus Celsius, onde o ar congela seus gostos, e verões onde o sol nunca se coloca, literalmente. É o chamado sol da meia-noite, um aspecto que transforma a noite em dia contínuo no norte do estado. No extremo norte, como em Barrow, agora Utqiagvik, o sol por mais de 60 dias no inverno, é a chamada noite polar. E no verão, ele fica no céu por 84 dias seguidos. Imagina viver num lugar onde o relógio biológico precisa se reinventar? Pois é, os alascanos se adaptam com cortinas escuras, rotinas rígidas e um bom senso de humor. Mas o clima varia muito de região. No Sudeste, como em Ketchikan e Juniau, o clima é oceânico úmido, chove quase o ano todo, com mais de 380 centímetros de chuva anual, mais que no Amazonas. Já no interior, como em Fairbanks, o clima é subártico, verões curtos e quentes, até 30 graus Celsius, mas invernos longos e brutais, com médias abaixo de menos 20 graus Celsius. E no Sudoeste, o vento e a neve dominam, especialmente nas Ilhas Aleutas, onde as tempestades do Pacífico batem sem piedade. E é aqui que o Alasca mostra seu lado mágico. Entre setembro e abril, o céu noturno se transforma numa tela de luzes dançantes, a aurora boreal. É um espetáculo natural causado por partículas solares colidindo com a atmosfera. E é grátis, se você estiver no lugar certo, na hora certa. E se você pensa em visitar, precisa saber, o clima não só define quando ir, mas como você vai sobreviver lá. E falando em sobrevivência, quem, afinal, escolhe viver num lugar assim? Vamos conhecer agora os habitantes do Alasca, um povo resistente, conectado à terra e cheio de histórias. Demografia. Imagina um estado do tamanho de um país médio, com menos de 750 mil habitantes. Pois é, o Alasca tem uma menor densidade populacional dos Estados Unidos, apenas 0,5 pessoa por quilômetro quadrados. Para você ter ideia, dá menos de uma pessoa por campo de futebol inteiro. É tanta terra e tão poucas pessoas que, em muitas regiões, você pode andar quilômetros sem ver uma alma, e isso é normal. Metade da população vive em torno de Anchorage, a maior cidade, que parece uma metrópole comparada ao resto. Já Juniau, a capital, tem cerca de 32 mil pessoas e é acessível só por mar ou ar, o que torna uma das capitais mais isoladas do mundo. Muitas comunidades no interior e no norte são acessíveis apenas de avião ou barco, especialmente no inverno, quando os rios congelam e as estradas desaparecem. Mas o que realmente dá alma ao Alasca é uma riqueza indígena. Cerca de 15% da população é nativa, com povos como os Inuit, Aleutis, Tlingit, Aida e Yupik, cada um com línguas, tradições e histórias milenares. Muitos ainda vivem da caça, pesca e coleta, mantendo um ciclo de vida conectado à natureza como poucos lugares no mundo oferecem. Eles não são parte da história, são protagonistas do presente. Suas artes, totens, danças e saberes ancestrais estão vivos nas escolas, festivais e até na política local. E é graças a eles que o Alasca não é apenas um território gelado, é um mosaico cultural resistente, moldado por séculos de adaptação extrema. E isso nos leva a uma pergunta: como essas culturas contam suas histórias? Vamos mergulhar agora nas tradições, lendas e cultura local, onde mito e natureza andam de mãos dadas. Cultura e lendas. No Alasca, a cultura não é só o que você vê em museus ou festivais, ela está no vento, no rio, na caça do salmão. Para os povos indígenas, tudo tem alma: a montanha, o urso, a árvore,
o vento. E é por isso que suas lendas não são só contos, são ensinamentos escondidos de história, cheios de sabedoria sobre respeito, equilíbrio e sobrevivência. Um exemplo: a lenda do Raven, corvo, figura central em muitas tradições dos Tlingit e Aida. Dizem que ele trouxe a luz ao mundo, roubando o sol de um velho egoísta e soltando-o no céu. Outras histórias falam de espíritos dos animais, como o lobo que ensina a caçar com inteligência, ou o urso que protege os filhos com fúria sagrada. São narrativas que não apenas explicam o mundo, mas ensinam como viver nele sem destruí-lo. Mas a cultura do Alasca não é só indígena. Entre 1741 e 1867, o território foi colonizado pela Rússia ainda, e essa herança está viva. Roupas ortodoxas coloridas em vilarejos como Kodiak e Sitka, nomes de lugares em russo, e até pratos como o pirushi, um pastelzinho recheado, fazem parte do cotidiano. Hoje, a identidade alascana é uma mistura única: tradições nativas, influência russa, e o estilo norte-americano de valorizar a liberdade, a autossuficiência e a vida ao ar livre. Festivais como o Iditarod, uma corrida de trenós com extensão de 1.800 quilômetros, celebram essa resistência. E não é só esporte, é memória, é cultura, é orgulho de quem escolhe viver na fronteira do mundo. E falando em desafios, viver aqui não é fácil. E o planeta, às vezes, mostra quem manda de verdade. Vamos agora para os grandes desastres e fatos históricos que moldaram o Alasca, o terremoto mais forte da história americana ao dia em que os Estados Unidos têm um estado por menos que um iate de luxo. Fatos marcantes. Em 27 de março de 1964, o chamado terremoto da Sexta-feira Santa, o Alasca viveu o maior terremoto já registrado nos Estados Unidos, magnitude 9,2 na escala Richter. Só para comparar, foi 400 vezes mais forte que o terremoto de São Francisco em 1906. O chão se abriu, montanhas se moveram, e cidades inteiras afundaram ou foram varridas por tsunamis. Em Prince William Sound, o solo subiu mais de 11 metros em segundos. Em Anchorage, bairros desabaram, como o de Turnagain, que virou um rio de lama por conta da liquefação do solo. O saldo: 131 mortes, destruição significativa, e uma lição cara: no Alasca, a natureza não avisa duas vezes. Esse desastre mudou para sempre a forma como o estado se prepara para eventos sísmicos, e é até hoje um marco na geologia mundial. Mas nem tudo é tragédia. Alguns dos fatos históricos do Alasca soam como piada, mas são 100% reais. Em 1867, os Estados Unidos compravam o território da Rússia por apenas 7,2 milhões de dólares, cerca de 2 centavos por acre. Na época, chamaram de selo estúpido do Alasca, achando que era um gelo inútil. Só que décadas depois, descobriu ouro, petróleo e gás, e o erro virou um dos maiores negócios da história americana. E em 1959, o Alasca finalmente se tornou o 49º estado dos Estados Unidos, um símbolo de identidade e autonomia. Mais recentemente, em 15 de agosto de 2025, ocorreu uma cúpula bilateral entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na base conjunta Elmendorf-Richardson, em Anchorage, Alasca. O foco principal foi a guerra Rússia-Ucrânia. Apesar de uma atmosfera descrita como respeitosa e construtiva, não houve acordo concreto ou cessar-fogo declarado. Trump afirmou que agora cabe ao presidente Zelensky resolver, enquanto Putin sugeriu haver um entendimento, mas sem detalhes oficiais. E falando em poder, de onde vem o dinheiro desse estado tão distante? Vamos descobrir agora como o petróleo, o salmão e o turismo sustentam uma economia que depende tanto da natureza quanto da luta contra ela. Economia, infraestrutura e segurança pública. A economia do Alasca é dominada por um único recurso: o petróleo. Ele representa mais de 80% das receitas estaduais. Tudo começou com a descoberta nas reservas de Prudhoe Bay, no norte do estado, e foi impulsionada pelo duto Trans-Alaska, Trans-Alaska Pipeline, uma obra gigantesca de mais de 1.300 quilômetros que leva o óleo do Ártico até o porto de Valdez. Mas não é só petróleo, a pesca comercial é outro pilar. O estado é o maior produtor de salmão, bacalhau, caranguejo-rei e polaca dos Estados Unidos. Só o salmão gera centenas de milhões de dólares por ano. E tem ainda a mineração, ouro, zinco, prata, e o turismo, que movimenta mais de 1,4 milhão de visitantes por ano, principalmente em cruzeiros pelo Sudeste. Agora, falemos de infraestrutura. Aqui, o isolamento é regra, não exceção.
O Alasca tem menos de 20 mil quilômetros de estradas, e muitas não se conectam entre si. Juneau não tem acesso rodoviário. Para chegar ou sair, é de barco ou avião. Em comunidades remotas, o transporte é feito por pequenos aviões, barcaças ou até motos de neve no inverno. E a segurança? Nas cidades maiores, como Anchorage e Fairbanks, funcionam como nos Estados Unidos, polícia estadual e municipal. Mas em vilarejos isolados, muitas vezes não há delegacia. A lei chega quando um oficial consegue sobrevoar uma região, ou quando a comunidade se organiza. É um sistema baseado em confiança, tradição e cooperação, porque no frio, sobreviver juntos é mais importante do que punir. E se você está pensando em visitar, como é, na prática, turistar nesse mundo à parte? Vamos mergulhar agora no turismo no Alasca. Quando, onde, quanto custa e por que milhões de pessoas, inclusive brasileiros, se arriscaram para ver esse pedaço do planeta. Turismo. Se você pensa em viajar para o Alasca, saiba, não é um destino comum. É uma experiência. E a maioria dos visitantes chega de avião, principalmente por Anchorage, Fairbanks ou Juneau, ou de cruzeiro, que navega pelas águas geladas do Sudeste, comparadas em cidades como Ketchikan, Sitka e Skagway. Só no verão, mais de 1 milhão de turistas desembarcam em navios. É turismo em escala industrial, mas com vista para geleiras. Os pontos altos. O Parque Nacional Denali, onde está o Monte Denali, 6.190 metros, a montanha mais alta da América do Norte. Lá, você pode fazer trilhas, avistar alces, ursos e caribus, ou só sentar e deixar a grandiosidade do lugar te esmagar. Tem também o Glacier Bay, onde barcos passam sob paredes de gelo de 60 metros de altura, e a Floresta Nacional Tongass, um mundo verde e úmido que parece saído de Avatar. O melhor período para visitar é de junho a setembro, verão do Alasca. O clima é mais ameno, as estradas estão abertas, e o sol brilha quase 24 horas no norte. Fora dessa janela, muitos parques fecham, voos cancelados e o frio podem ser perigosos para quem não está preparado. Quanto custa? Um pacote básico, passagem, hospedagem, passeios, sai por volta de R$ 15 mil por pessoa, dependendo da duração e do estilo de viagem. Os cruzeiros podem ser mais acessíveis, mas limitam seu tempo em terra. E sim, os brasileiros estão cada vez mais presentes, atraídos pela natureza extrema, pelas auroras boreais e pelo desejo de viver algo realmente diferente. Mas atenção, turismo no Alasca não é só conforto. É preparado. É respeito à natureza. E é claro que, aqui, você é o visitante. O urso, o lobo e o vento foram morar aqui primeiro. E falando em curiosidades, você sabia que, se fosse um país, o Alasca seria o 18º maior do mundo? Vamos fechar com 10 fatos que você precisa saber antes de ir. Curiosidades e inspirações. O Alasca é chamado de The Last Frontier, a última fronteira, porque aqui, a natureza ainda manda. Mais da metade das terras protegidas dos Estados Unidos estão nesse imenso território gelado, onde parques, refúgios e florestas se estendem sem estradas, sem barreiras, sem domínio humano. É um dos últimos lugares onde o mundo selvagem respira livre, e o homem só passa, com respeito. Entre setembro e abril, o céu noturno explode em luzes dançantes. A aurora boreal ilumina o chão como se fosse dia. Em vilas remotas, o avião é o transporte do dia a dia, não por escolha, mas por necessidade. E histórias como a de Into the Wild lembram que, por mais que se busque liberdade aqui, subestimar o Alasca é um risco que a natureza não perdoa. O Alasca não é só um lugar. É uma ideia, de liberdade, de resiliência, de natureza pura. É onde o mundo moderno encontra seus limites, e aprende a respeitar o silêncio. Um destino que desafia, encanta e transforma quem se atreve a conhecê-lo. E se você chegou até aqui, é porque, no fundo, parte de você já quer mapear esse território, não só no mapa, mas na alma. Enfim, o Alasca não é um destino. É um desafio à nossa ideia de civilização. Um lugar onde o vento corta o rosto, o urso decide quem passa na trilha, e o céu pinta-se sozinho com luzes do outro mundo. É um território de extremos, onde o frio pode matar, o silêncio pode curar, e a natureza lembra, a todo momento, que nós não dominamos o planeta, apenas o ocupamos. E me diz aí nos comentários, você se veria vivendo no Alasca? Quais dessas curiosidades deixou você de queixo caído? Será que o encontro Trump-Putin em 2025 foi só simbólico, ou o Alasca está prestes a ganhar um novo papel no xadrez mundial?
Compartilhe sua opinião, porque o conhecimento só faz sentido quando é trocado. Se você chegou até aqui, é porque tem sede de aprender, de mapear o mundo. E se esse vídeo te mostrou algo novo, compartilhe com alguém que precisa ver isso. Inscreva-se no canal. Ative o sininho, porque ainda vamos explorar muitos mundos perdidos juntos. Afinal, aprender deveria ser sempre uma aventura. E estamos apenas começando. Até o próximo destino. E lembre-se, o mundo é grande, mas o conhecimento torna perto, real, surpreendente e inesquecível.